Fala galera, eu sou Marcelo Cavalcante, você está mais uma vez no canal Por Trás da Foto e eu tô aqui em casa depois de ter chegado de mais uma expedição fotográfica. Dessa vez eu vim dos Lençóis Maranhenses, passando os 8 dias lá com 9 participantes, 9 outros fotógrafos que foram comigo fotografar essa joia da natureza brasileira, né, que são os Lençóis, aquela região toda de dunas e lagoas sazonais, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Acabei de chegar, tô até meio barbudo, ainda não fiz nem a barba, mas vou compartilhar com vocês um pouco sobre essa viagem aqui no canal. Pô, Marcelo, por que você não gravou a viagem lá mostrando, que nem você sempre faz com os outros vídeos, né? Vai mostrando, vai falando tudo ali. Porque eu tava liderando essa expedição com 9 participantes, todo mundo dependendo muito de mim, das minhas dicas, das minhas informações, querendo realmente melhorar a sua fotografia, querendo aprender comigo, então não dava para eu dar a mesma atenção para a galera que estava comigo e também tá o tempo todo gravando para o canal no YouTube. Então dessa vez eu fiz um pouco diferente, eu resolvi filmar um pouco do que estava acontecendo, levei só uma GoPro, essa GoProzinha, a GoPro antiga, até a GoPro 6, levei essa GoPro, fui filmando tudo que estava acontecendo durante a viagem e aqui eu vou fazer um relato pós-viagem e mostrar um pouco dessas imagens que eu filmei lá e também, obviamente, as fotos que a gente produziu, né? Tem que falar também que essa expedição foi feita em parceria com a Pixel Expedições, né? Desde 2020 eu sou um dos fotógrafos guias das expedições da Pixel. É uma empresa, para quem não conhece, muito antiga, muito tradicional no mercado de expedições fotográficas. Então já fizeram mais de 50 destinos ao redor do mundo. Fui com eles agora para os Lençóis, fui para Bolívia, vou para a Patagônia ano que vem, enfim, vários roteiros legais. Então se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Pixel Expedições, clica nesse link aí e escolhe uma expedição de preferência comigo pra gente poder, quem sabe, viajar junto aí numa próxima oportunidade. Eu resolvi fazer esse relato em 2 vídeos, né? Que essa viagem teve 8 dias, então foram muitos lugares diferentes que a gente visitou, foram várias incursões aos Lençóis. A gente passou pela capital São Luís, foi a Barreirinhas, foi a Atins, entrou nos Lençóis várias vezes, fizemos astrofotografia, então eu vou dividir esse relato em 2 vídeos. Um da primeira parte da viagem, que foi ali São Luís e Barreirinhas, e o outro da segunda parte, quando a gente se mudou para Atins e passamos alguns dias lá. Então nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre essa primeira parte da viagem, né? Lençóis Maranhenses, né? Para quem conhece pouco, ouviu falar, não sabe direito o que é uma região de dunas, é um parque nacional, uma área protegida, né? Na parte norte do estado do Maranhão, encostado ali no mar, né? Então tem uma parte dos Lençóis que é banhada pelo mar, então tem muito vento naquela região, as dunas se movimentam mesmo, e tem outra parte mais para o interior um pouco do estado, que já tem menos vento, tem outras cidades, enfim, é um parque muito grande. Não tenho de cabeça agora aqui a informação do tamanho, mas vai aparecer agora aqui também no vídeo. E ele é formado por isso, por grandes dunas e lagoas que acontecem quando chove. Então tem uma determinada época do ano que chove, essas lagoas se enchem de água, é água doce, e essa água vai ficando ali e vai evaporando ao longo dos meses. Por isso que viram grandes lagoas, algumas menores, outras maiores, de cores diferentes, cristalinas, outras mais marrons, mais barrentas, enfim, tem de tudo um pouco. Então é um lugar que instiga muito para fotografar, porque é muito diferente de tudo que a gente tem no Brasil em termos de floresta, coisa mais verde e tal, então cerrado. Os Lençóis estão mais conectados com um cenário assim, de deserto, de dunas, tipo deserto do Saara, só que com essas lagoas. Então quando você faz um sobrevoo, por exemplo, que a gente fez, você vê cenas espetaculares, uma coisa assim que não dá para acreditar, só realmente vendo ao vivo aquilo ali voando por cima dos Lençóis. Mas vamos lá, a gente começou essa viagem por São Luís, que é a capital do Maranhão, que é uma cidade que tem uma parte histórica muito interessante, né? Então eu cheguei no hotel, recebi alguns dos participantes que já tinham chegado também no mesmo voo que eu, outros voos que chegaram no mesmo horário, veio gente do Brasil inteiro, né? Eram 9 participantes, então enquanto a galera não chegava, esses que já estavam lá eu peguei, a gente foi pro centro histórico dar uma volta, fazer umas fotos ali, sem muito compromisso, né? Mas para conhecer, almoçamos ali também, comida maravilhosa, realmente come-se muito bem no Maranhão, muito frutos do mar, em geral come-se bem ali naquela região toda, então foi muito legal esse início, conhecer a galera. De noite todo mundo chegou no hotel, a gente se conheceu, e aí no dia seguinte a gente já partiu de São Luís em direção a Barreirinhas, que é uma das portas de entrada dos Lençóis. O parque é muito grande, muito espalhado, e tem algumas cidades ao redor dele que servem de apoio para esse fluxo de visitantes, né? Então Barreirinhas é uma dessas cidades e era o primeiro destino ali que a gente já tinha para começar a nossa expedição fotográfica. Barreirinhas fica a mais ou menos 4 horas de distância de carro, né, de São Luís. Tem uma estrada que é asfaltada, mas tem um pouco de buraco, então acaba que demora um pouco mais aí, por isso que esse período meio prolongado. Antigamente essa estrada era de terra, inclusive hoje em dia ela é asfaltada. Mas chegamos em Barreirinhas, ainda há tempo de almoçar,
e também fazer esse sobrevoo que eu estava falando agora há pouco. Então o sobrevoo era um contrato à parte do programa da expedição, né? Quem quisesse fazer pagava a parte, eu mesmo paguei para poder ir e outros participantes também pagaram, então foi realmente uma experiência reveladora. A gente já começou conhecendo os Lençóis por cima, voando nesse avião. É um monomotor pequenininho, um avião que cabe em 4 pessoas, o piloto, uma pessoa vai ao lado e outros 2 atrás, e eles retiram a porta aqui de quem vai no carona, né, do lado do piloto, para você poder fotografar sem vidro, sem porta, sem nada. Então quem está ali sentado na frente e quem está sentado atrás aqui do carona consegue o acesso bom para poder fotografar nesse vazio. Então é uma ventania dentro do avião, dá um certo medo, você tem que se prender bem, ali tem um cinto 4 pontos, você não pode estar com o celular na mão, GoPro, não sei o que, câmera, vai trocar lente, é muito arriscado fazer qualquer movimento mais brusco de pegar coisa no bolso, porque pode voar, tá aberto ali, o vento tá passando na tua cara, né, realmente. Mas é muito emocionante. Eu consegui fazer uns takezinhos com o celular, fiz umas imagens também com a GoPro e consegui fazer muitas fotos, principalmente na posição bem vertical, né, azimutal, como a gente fala, como fossem fotos de drone, né, bem de cima para baixo, pegando toda aquela beleza das lagunas e das dunas num formato ali meio abstrato. Então eu busquei muito nessa minha fotografia no primeiro dia imagens bem abstratas, um pouco de duna, um pouco de lagoa, e esse voo aconteceu no final de tarde, por volta das 4h30, 5 horas da tarde. Então com isso a gente tinha sombras alongadas, uma cor muito suave por cima das dunas, foi um espetáculo e deu para fazer altas fotos. Dá uma olhada aí nesse resultado. Muito maneiras as fotos, né? Realmente esse é um voo que eu recomendo fazer. Quem for aos Lençóis, se for comigo, vai fazer com certeza, porque é muito legal. É uma experiência diferente de tudo que você já pode ter visto. Voar sem aquela porta ali, poder fotografar um cenário totalmente fora do normal para cenário brasileiro que a gente conhece mais de paisagem, né? A galera que não voou acabou ficando lá na pousada, relaxando, tem piscina, tem um rio passando por trás ali, o Rio Preguiças, então o pessoal ficou lá tomando uma, esperando quem voou para chegar, depois a gente jantou e no dia seguinte, sim, a gente saiu para nossa primeira incursão para os Lençóis, porém agora por terra, né? Então, a nossa ideia dessa expedição, primeiro, era evitar o máximo de turistas possível, né? É um lugar muito turístico, muito procurado, tem muita gente da região ali, né, do norte, nordeste, tem muita gente visitando, fora gringo pra caramba, então é um lugar cheio. Só que se você vai muito cedo, fora do horário de visitação normal, não fora do horário porque não fecha o parque, né? Mas se você vai de madrugada pro nascer do sol, não tem ninguém. A galera quer ir para ficar se banhando nas lagoas lá, como se fosse uma praia, né? Que também é muito legal. Mas pra gente o ideal era pegar a melhor luz, Golden Hour, Blue Hour, noturna. Então a nossa ideia era sempre sair muito cedo da pousada. A gente saiu 4 horas da manhã, a galera acordou, foi todo mundo 4 da manhã de carro, atravessou o rio, tem uma balsa, então você atravessa o rio com essa balsa para poder chegar do outro lado, né? E nesse horário, inclusive, não tem nem muita fila para atravessar, tá vazio. Quando você volta 8 horas da manhã, já tá bem cheio de carro para atravessar, mas às 4 da manhã não tem ninguém. Então a gente atravessou esse rio e chegou nas dunas ainda de noite, escurecido ainda, para começar a armar o equipamento e tal, montar, para começar a fotografar.
Falando até sobre equipamento, eu levei a 5DS, né, minha câmera que eu mais uso aqui no canal, enfim, você já viu bastante foto aí minha feita com essa câmera. Levei a 100-400, lente teleobjetiva para poder comprimir bem os planos das dunas e tal, e também porque a gente fez umas fotos de revoada de Guarás, que eu vou mostrar no segundo vídeo, então era legal ter uma teleobjetiva. Levei a 16-35, minha grande angular, e levei a 24-70, minha média alcance, que foi a lente que eu mais usei lá nessa viagem. Eu também levei a 70-200, eu tenho uma 70-200 f4, para usar no avião, porque ela é levinha, e aí eu pude usar ela um pouco no avião também, fotografando de cima para baixo. Depois eu acabei emprestando ela para uma aluna lá, a Flávia, que precisava de uma tele, estava sem tele, falei, usa essa aqui que eu quase não estou usando. E eu levei um tripé só, esse aqui, da KF Concept, um tripé recente que eles lançaram, nome complicado. Alô KF, vamos dar um nome mais legal para esse tripé, porque esse tripé é muito bacana e tem um nome em forma de código, né? Mas enfim, tem um vídeo no canal mostrando um pouco desse tripé e foi o tripé que eu usei, somente este tripé, não levei nenhum outro tripé mais robusto e foi com ele que eu fiz todas as minhas fotos nessa viagem, quando eu precisei usar tripé, né? A gente voltava dos lençóis, eu tava sempre limpando ele, dava um banho nele dentro do chuveiro, deixava secar bem, abria aqui bem as pernas, né? Todas as terminações, vê que ainda tá um pouquinho de barulhinho aqui, é muita areia nos lençóis, então quem vai para lá eu recomendo realmente estar limpando o equipamento todo dia, na pousada, quando você voltar, porque tem muita areia no ambiente, tem vento com areia, enfim, vale a pena dar uma atenção ao equipamento para você não acabar perdendo, estragando alguma coisa, né? Então o tripé voltou 0 bala e foi o tripé que eu usei, além de controle remoto, filtros NDs, enfim, equipamentos básicos de fotografia de paisagem que vocês estão acostumados a ver aqui nos meus vídeos aqui no canal, né? Tava tudo pronto pra gente poder usar lá. Então chegamos lá por volta das 4h30 da manhã nas dunas para começar a fotografar. Foi realmente uma experiência incrível. Tá de noite ali e de repente o céu começar a clarear, a gente começar a enxergar melhor as dunas. E o mais legal é que as dunas elas são de uma areia muito clara, então ela reflete muito bem as cores que estão se apresentando no céu. Então a gente conseguiu fotografar essas dunas com diferentes tonalidades, rosa, amarelado, vermelho, enfim, tons que a gente vê no céu estavam sendo refletidas no chão nessas dunas. Então algumas fotos que vocês vão ver aqui, você pode achar que é Photoshop, que eu exagerei no tratamento, você mudou a cor. Na verdade, essa era a cor do ambiente. A gente estava num ambiente todo branco, né? Não chega a ser branca a duna, mas ela é muito clara, é um amarelinho claro. Então esse ambiente é como se fosse um espelho para o que estivesse acontecendo no céu. Então a gente conseguiu fazer fotos muito legais desse nascer do sol ali nessa região de dunas de Barreirinhas até o sol nascer e a luz vai ficar um pouco mais dura ali por volta de 7h30, 8 horas da manhã. Dá uma olhada nessas fotos que a gente fez bem cedo lá. Quando a luz já ficou mais dura, eu falei pra galera que era hora da gente dar um mergulho na Lagoa Azul, que tava bem próxima ali onde a gente tava fotografando. Então, a galera botou roupa de banho, já tava por baixo, né, com roupa de banho, caiu dentro da água, a água tem uma temperatura super agradável e é doce. O mais interessante é isso, você tá num ambiente todo meio salgado, de areia e tal, achando que você tá na praia, quando você mergulha a água é completamente doce. Então a gente ficou nadando ali um pouco, conversando, enfim, confraternizando todo mundo. Fizemos mais algumas fotos ainda com a luz um pouco dura e depois
voltamos para a pousada para tomar café. Claro que a gente não deixou todo mundo sem comida, né? Tinha um lanche lá no carro para todo mundo de manhã cedo, fruta, tal, um suco, enfim, coisas assim, água, mas o café da manhã legal a gente tomou na pousada por volta de 8 horas da manhã quando a gente chegou lá e todos os carros de turista estavam começando a ir pro Parque Nacional. A gente já tava voltando, todo mundo olhando assim, pô, onde é que essa galera tá vindo? A gente já tava voltando. Então isso foi também muito legal, a gente conseguir evitar esse fluxo grande de turista, sem pegar fila, sem ter muita gente na foto. Então acho que esse planejamento deu muito certo pra gente conseguir essas fotos espetaculares já no primeiro dia. Então depois dessa manhã intensa de fotos, algumas pessoas foram descansar, foram até dar uma cochilada, outro foi pra piscina, enfim, foram relaxar, almoçamos e aí à tarde, depois do almoço, a gente voltou pro parque, agora para uma outra região chamada Lagoa Bonita. É um pouco mais afastado de Barreirinhas, leva um pouco mais de tempo para chegar. É um caminho longo, tortuoso para chegar, mas vale a pena porque é muito bonito. Quando você chega lá, você sobe uma escadaria de madeira que eles montaram, porque tem uma duna muito alta que quando você alcança ela, você consegue ter uma visão panorâmica 360 graus daquela região. Então você sobe essa duna, essa escadaria, que é inclusive uma escadaria nova, porque até 2 anos atrás, se eu não me engano, ainda era uma corda para a galera subir. Antigamente nem corda tinha, né? Então hoje tem uma escadaria que facilita muito o acesso, até de quem tem algum problema de locomoção, enfim, até pra gente subir com equipamento, com câmera, muito melhor subir pela escada do que por uma corda, né? E aí chegando lá em cima, cara, é uma visão assim absurda, porque você vê completamente 360 graus de duna para todo lado. Subindo aqui a escadaria, olha o visual. Caraca, olha aqui pra frente. Olha isso. O sol já numa altura boa ali, 3h30, 4 horas querendo se pôr, né? Ali sim tinha bastante gente, é uma área muito procurada para pôr do sol, mas a gente conseguiu se desvencilhar um pouco também desses turistas, sair de perto e encontrar outras áreas para poder começar a fotografar, posicionar o equipamento, esperar a luz baixar, chegar num ponto ideal para a gente começar a fotografar ali aquela golden hour mágica por cima dessas dunas. O que a gente viu ali foi muito espetacular. Finalizando o dia aqui no complexo da Lagoa Bonita com um pôr do sol impublicável, realmente uma cena incrível aqui. A lagoa tem um desenho super feminino aqui, né, umas curvas e tal, foi recebendo esse reflexo ali com as dunas. A galera fez altas fotos, um dia épico aqui nos Lençóis Maranhenses. Depois que começou realmente a escurecer, eu falei pra galera, vamos esperar aqui. Vamos esperar para a gente poder fazer a nossa primeira sessão de astrofotografia. Quem me conhece aqui do canal sabe que eu adoro astrofotografia. Não é o meu tema principal do canal, meu tema principal é paisagem, mas a astrofotografia para mim tá super incluída porque é a paisagem noturna, né? Eu gosto de fotografar a Via Láctea compondo com o ambiente da paisagem, né? Muito mais do que céu profundo, enfim, bem fechado no céu, também é legal, mas a minha pegada é muito mais o céu estrelado com a paisagem que se apresenta onde você está. Então eu falei pra galera, vamos esperar, deixa esse povo embora. Quer dizer, na verdade nessa hora já tinha muito pouca gente assistindo, só tava praticamente a gente, e a gente ficou lá até ficar completamente escuro e o céu explodiu em estrelas
completamente estrelado ali. Ali é uma região que eu diria que é um Bortle 3 para Bortle 2, né? Quem não está acostumado muito com a escala de Bortle, é uma escala que vai de 1 a 9, onde 1 seria o céu ideal, perfeito, muito limpo para fotografar, o melhor céu, que é o céu do Atacama, por exemplo, né? E 9 seria o céu de uma grande cidade como Rio e São Paulo, que você praticamente não enxerga nenhuma estrela. Quando enxerga é uma ou outra ali perdida, a lua e tal, mas não tem aquele céu estrelado. Então, nos lençóis, você tem algumas cidades, né, em volta dele que emanam luz, obviamente, né, à noite. Então, não chega a ser um céu absolutamente perfeito, porque essas cidades acabam ganhando força quando você está num ambiente muito escuro. Mas eu diria que seria um Bortle 3 para Bortle 2. Rendeu muito, foi muito legal, a gente pôde usar a lanterna para fazer uns light paintings nas dunas, também nas pessoas ali, brincamos um pouco com essa questão de iluminar as pessoas, iluminar as dunas. Foi a primeira experiência de astrofotografia para alguns dos participantes dessa viagem, né, desse workshop, se eu não me engano, a Andressa, a Lúcia, acho que a Luciana também, a Flávia, a Aline, enfim, a mulherada que estava lá era praticamente a primeira vez que elas estavam tentando fazer astro. E elas ficaram muito impressionadas de realmente ver ali a foto aparecendo, né? Porque as fotografias, às vezes, você não está enxergando tão bem, mas a câmera consegue captar se você consegue colocar a configuração correta. Então eu fui ajudando um por um, configurando a câmera com eles, ajudando a fazer o foco, que é uma parte chata também. E a gente foi conseguindo bons resultados nessa primeira noite de astrofotografia. Finalmente, às 8, 8 e meia da noite, a gente desceu a escadaria de volta, já completamente escuro, ninguém ali, só a gente. Pegamos o carro e aí, 1 hora e pouco de estrada de volta, mais a balsa para poder voltar para Barreirinhas, jantar, descansar, porque no dia seguinte a programação seria sair de barco pelo Rio Preguiças, subindo esse rio em direção à foz dele, no encontro com o mar, onde tem a cidade de Atins, chão de areia, enfim, é um lugar muito roots. E ali seria a nossa segunda base para visitar os lençóis por aquela parte ali mais de cima, próximo ao mar. Mas essa segunda parte da viagem eu vou deixar para contar num outro vídeo, nessa série de 2 vídeos que eu estou fazendo sobre essa expedição fotográfica que aconteceu agora em agosto de 2022 com a Pixel Expedições e comigo lá nos Lençóis Maranhenses. Então, mais uma vez, se você tem interesse em fazer uma expedição dessa comigo, dá uma olhada nesse site da Pixel para poder ver as expedições que a gente tem marcadas ainda para 2022 ou 2023. Quem sabe tem uma vaga aí em alguns dos lugares que a gente vai viajar e você pode ser que venha nessa expedição com a gente, beleza? A gente se vê no próximo vídeo então falando sobre a segunda parte dos lençóis. Valeu!